Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Tranquilo? Aqui, Pastor Heber Ramos. Você vai assistir agora uma palestra que a minha esposa ministrou recentemente em um evento sobre casamento. Ela falou sobre fortificando o casamento. Ela é palestrante para casais e essa mensagem eu vou dividir em 4 partes. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de forma gratuita todo esse PDF para que você baixe e para que você seja muito edificado. Então vamos para a primeira parte e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, evangelista Elidiane Grace, Deus abençoe, a paz do Senhor. Já perguntei quanto tempo eu tenho para o pastor, para não passar da hora, viu? E o Senhor vai conduzir todas as coisas como já tem conduzido. E é tão precioso, né, irmãos? Poder estar junto da pessoa que amamos, de quem escolhemos para dividir a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada. É tão bom não estar só. É tão bom não estar só. Muito embora, às vezes, a gente precise de um tempinho nosso, é muito bom ter com quem compartilhar a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. E quando eu recebi esse convite, já tem alguns meses, de lá para cá eu tenho meditado no Salmo 1. Inicialmente eu fiquei um pouco chocada, eu falei, Senhor, o que vai sair daqui? E o Senhor foi trazendo coisas à minha mente, à minha memória, o Senhor foi direcionando conforme a vontade dEle. Nesta noite, eu preparei alguns slides, tenho um pouco de dificuldade com slides, irmãos, mas preparei alguns slides para os irmãos, fiz o mais detalhado que eu consegui fazer. A princípio eu ia colocar mesmo só os tópicos, mas eu decidi detalhar, porque depois eu posso colocar no grupo do Casamento Indissolúvel e quem tiver interesse, curiosidade, necessidade de ler em casa e observar ali as minúcias, vai poder fazer, tá bom? Vamos abrir lá no nosso texto. Glória a Deus por tudo, Salmo 1, que já foi lido aqui no começo, tá? Pela nossa irmã Eva, um salmo bem conhecido. Esse foi o texto que eu recebi como chave para esta noite. E nós vamos falar um pouco dele no final. Nesse momento, eu quero começar a abordar com os irmãos a nossa situação atual. Eu coloquei ali fortalecendo o relacionamento, mas é casamento, viu, irmãos? Então, troquem, tá bom? Onde se lê relacionamento, você troca por casamento. E analisando o nosso cenário atual, nós vamos ver que a instituição do casamento, da família, vem sido atacada, descredibilizada. Isso tem se tornado normal nos nossos dias. É só você abrir o seu smartphone, rolar ali um pouco dos Reels, dos Stories, e você vai ver alguém, vez ou outra, tentando tirar a credibilidade da primeira instituição que o Senhor preparou. Do primeiro casal lá, Adão e Eva, que se perpetua até hoje, através das nossas vidas. Nós vamos ver que a sociedade em que nós vivemos, ela anda tão adoecida, que eles tentam a todo custo descredibilizar a instituição do casamento e um relacionamento saudável e pautado na ética, na moral, segundo a vontade de Deus e o que a Bíblia nos diz. Isso é normal nos dias de hoje. E analisando um pouco mais, nós vamos ver o seguinte, que para que hajam relacionamentos fortes, precisam haver pessoas fortes. Porque pessoas fortes, elas criam, elas geram relacionamentos fortes. E essa força nós buscamos no Senhor. Essa força nós buscamos em Deus. Então não existe a possibilidade de se criar relacionamentos, casamentos fortes com pessoas fracas. Nós produzimos frutos de acordo com aquilo que somos. São os frutos que evidenciam onde nós estamos, como nos portamos e quem realmente somos. Então, não existe, irmãos, a possibilidade de termos relacionamentos fortes
com pessoas fracas. E quando nós observamos um pouco mais à frente, nós vamos ver que a nossa própria sociedade, ela nos mostra alguns dados que nos fazem refletir. O próximo slide, por favor. Eu trouxe um dado que ele é recente. Esse dado foi disponibilizado no último censo feito pelo IBGE em 2022. Já estão sendo preparados novos dados, mas esse foi o disponibilizado mais recente. E nós vamos ver que o casamento, essa é a quantidade de casamentos. O casamento, ele veio sentindo uma queda. Em 2022, em 2020, na verdade, ele caiu bastante, o índice de casamentos, ali no auge da pandemia. E aí ele voltou a subir, agora em 2022. E nós vimos, então, um aumento de 4% na quantidade de casamentos. Desse número total, que foram 970 mil casamentos, 20% são de pessoas do mesmo sexo. Então, nós conseguimos ver, analisando esses dados, o caminho no qual a nossa nação, o Brasil, caminha. Onde o casamento, mesmo tendo uma alta de 4%, caiu vertiginosamente. Onde parte desses casamentos que foram registrados são de pessoas do mesmo sexo. Isso é um dado, irmãos, preocupante. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que o Senhor fortifique a instituição do casamento novamente. Mas se nós olharmos para o próximo slide, para os próximos dados, nós vamos ver que a situação é ainda mais alarmante. Esse foi o último dado registrado, também em 2022, disponibilizado pelo IBGE, que nos fala a respeito dos divórcios. E nós vamos ver que os divórcios subiram cerca de 8,6%. O índice de divórcios subiu cerca de 8,6%. A faixa de idade nesse período de separações e de divórcios registrados são homens com 44 anos, ou seja, não são jovens considerados inconsequentes, inexperientes. São homens na faixa de 44 anos, na sua grande maioria, e mulheres na faixa de 41 anos, na sua grande maioria. Nós percebemos também que a duração dos relacionamentos, ela também diminuiu. Em outros anos anteriores a esse censo, era de 22 anos, 23 anos. Hoje, eles variam o tempo desse relacionamento, a duração dos relacionamentos, varia de 10 a 19 anos. Então, não existe uma melhora, nós não estamos caminhando para dias melhores. A situação é realmente preocupante, porque nós somos cristãos, nós vivemos e habitamos neste mundo, e nós não estamos isentos de nada. E nós vemos que esses dados também alcançam muitos cristãos. Nós temos notícias de pessoas que se separaram, que se divorciaram. Nós temos notícias de pessoas que deixaram o núcleo familiar para se juntar a outras pessoas. Então, nós percebemos que os cristãos também estão sendo afetados por isso. Não é uma onda que se limita apenas às pessoas que não estão congregando ou aquele nosso vizinho. Isso também acontece dentro dos lares cristãos. E nós precisamos estar atentos a este movimento. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós vamos ver que isso é muito importante. E aí, pesquisando, além desses dados, eu comecei, então, a fazer pesquisa e ler artigos acerca das causas que levaram a essas separações, a esses divórcios. Eu li muitos artigos, li na revista Forbes, li também naquela Exame, li alguns artigos também científicos, e aí eu elenquei alguns poucos motivos que acontecem e que são recorrentes. Inclusive, eu li um artigo muito interessante que foram advogados especializados na área de família, que trabalham diretamente com divórcios. Eles se juntaram e fizeram um estudo, e ali eles fizeram um levantamento das principais causas de divórcio. Irmãos, é assustador. Eu peguei alguns mais principais
Mas se os irmãos verem, é assustador. Assustador. Pessoas que decidem se separar porque o cônjuge não tinha disponibilidade de ajudar nos afazeres domésticos. Coisas que quando a gente olha, a gente começa a pesar, a gente se assusta, porque são coisas de fácil resolução. São coisas que apenas uma conversa poderia resolver, mas que as pessoas decidem de forma deliberada e consciente desistir de relacionamentos. Uma vez um pastor fez uma dinâmica quando ele falava para namorados, que eu nunca vou me esquecer. Ele pegou uma folha azul e uma folha rosa, ele passou cola entre as duas folhas e ele juntou essas folhas. Depois de um tempo, ele falando e pregando aos jovens, ele separou cuidadosamente aquelas duas folhas. E por mais cuidado que ele tivesse, ambas as folhas ficaram rasgadas. E o mais interessante é que pedaços azuis ficaram no rosa e pedaços rosas ficaram nos azuis. Isso significa dizer que quando existe uma desistência, que quando existe uma separação, quando duas pessoas se juntam de forma íntima, de forma profunda, e quando elas se separam, partes de uma ficam na outra. Você leva partes dele com você e parte dela com você. Não tem como apagar, como quem se apaga algo que se escreveu, olhando, não gostou, não fez sentido. Você passa uma borracha, um corretivo e está tudo certo. Não existe. Existem marcas. A história, as experiências, elas produzem marcas. E aí, quando a gente vai ver o próximo slide, nós vamos começar a abordar esses temas, esses motivos mais recorrentes. Nós vamos começar a analisar estes motivos. Eu elenquei apenas 4, irmãos. 4 motivos. São inúmeros, incontáveis. E aí nós vamos analisar da seguinte forma. Nós vamos ver o sintoma, que é aquilo que é negativo, a abordagem do problema em si. E vamos trazer um remédio, uma solução para aquilo que foi abordado. Passando para o próximo. A primeira grande questão, o primeiro grande motivo de divórcio, como eu falei, eu trouxe várias, eu detalhei bastante, né? O máximo que eu pude para aquele espaço. Então, talvez você não enxergue, mas eu vou disponibilizar no grupo, caso você tenha interesse. Uma das grandes questões que foram trazidas de causas de divórcio foi aquela primeira ali, ó. Prioridades e expectativas diferentes. Prioridades e expectativas diferentes. O casamento, ele é o terceiro passo, digamos assim. O primeiro passo, na verdade, o quarto. O primeiro passo é aquele do frio da barriga. É a paquera. São as trocas de olhares, o sorriso no canto dos lábios, o momento em que os seus olhos se abrem e vem aquela pessoa de um jeito diferente, especial. E, de repente, você sente uma inquietidão. Você fica inquieto, fica esbaforido. Irmãos, eu, por exemplo, convivi 5 anos com meu marido antes de observá-lo com outros olhos. Eu não gostava do Weber. Ele era irritante, pegava no meu pé, era chato pra caramba. Continua chato, mas agora eu amo. E aí, de repente, irmãos, o meu olho brilhou diferente para ele. E então eu comecei a prestar atenção. O culto que ele não estava, já estava sem graça. Quando ele chegava, meu coração faltava sair pela boca. E isso era muito bom. Muito bom. Quando eu era correspondida, porque demorou, irmãos. Demorou. Quando eu comecei a ser correspondida, nós avançamos para o segundo passo, que foi o namoro. E começamos a namorar, ali a gente começa a se conhecer. É tão legal, né? Quando o marido, hoje marido, na época namorado, leva a esposa no portão, busca e liga no fim do dia e passa na casa dela. É tão bom, irmãos. É tão bom. Aí vamos para o noivado. O negócio ficou mais sério, a gente faz
planos mais longos, né? A gente começa a contar o quanto de filhos a gente quer ter, até que a gente chega no casamento. E quando chega no casamento, a gente conquista uma grande vitória. A gente começa a ter acesso a um tesouro que a gente queria ter acesso há muito tempo lá atrás, mas não podia. Estávamos impedidos, mas agora não há mais impedimento. Agora não há mais barreiras, é acesso livre. Só que com o passar do tempo, as coisas mudam. E nem sempre a gente percebe que nós somos diferentes. As pessoas são diferentes. Você é único, a sua esposa é única. Nós temos sonhos diferentes, propósitos diferentes, opiniões diferentes. Nós temos necessidades diferentes. Temos histórias diferentes, experiências diferentes. E muitas vezes os casais, quando se rotina do casamento, quando se pegam na liturgia do dia a dia, começa a ficar cansativo tentar entender, compreender a diferença do outro. Começa a ficar cansativo. E aí se desiste. Se desiste. Existe incompatibilidade, essa é uma das justificativas. Nós somos incompatíveis. Começam a ser desgastados pelos atritos, pelas brigas, pelas rusgas. E isso vai ficando cansativo, exaustivo. Porque não se observa que assim como você é diferente, ele também é. E isso é facilmente resolvido se nós começarmos a observar e a respeitar a individualidade de cada um. Respeitar a individualidade. Irmãos, existem relacionamentos que podem ser equiparados, comparados, que são semelhantes ao cárcere privado. Existem casamentos onde a liberdade ela é tão restrita, que a pessoa não tem liberdade nem para respirar. Isso é cansativo para quem é restringido e para quem restringe. Então, se a gente olhar para o slide, a gente vai ver. Respeite as individualidades. E aí existem dois tipos de individualidade. A individualidade pessoal e a conjugal. Vamos começar com a pessoal? Fique atento. Você tem que estar atento ao seu cônjuge. Identifique momentos de crise. Se você estiver de olho aberto, você vai conseguir perceber, nós vamos conseguir perceber momentos de crises, momentos desfavoráveis. E mais que isso, nós vamos conseguir intervir na hora e do modo esperado. Na hora e do modo ideal. Isso é muito importante, fique atento, perceba. Então, se você está atento, se nós estamos atentos, nós percebemos os nossos pontos fortes. Nós somos bons nisso. Nós somos bons nisso. E quando a gente identifica esses pontos fortes, o que a gente faz? A gente descansa, né? A gente relaxa, afinal de contas, está indo tudo muito bem nessa área. Nós somos, bons nisso. Não, irmãos. Quando a gente identifica os nossos pontos fortes, a gente aperfeiçoa. Porque nada está bom demais que não possa ser melhorado. A gente aperfeiçoa. E mais que isso, a gente replica, a gente divide, a gente instrui. Quando eu percebo que eu sou bom naquilo, eu sei como fazer direitinho, eu posso aperfeiçoar. E eu vou replicar. E quando eu identifico um ponto fraco, um ponto que precisa de uma atenção maior, o que eu faço? Eu tenho 3 alternativas. Observando o meu cônjuge, observando a mim mesma, eu identifico um ponto fraco. O que eu faço?
Eu fecho os olhos? Finjo que não estou vendo? Não. Primeira coisa, eu tento me adequar. É algo que não seja tão grave que eu posso abrir concessões e me adequar? Eu consigo me adequar àquele fato? Consigo, ok. É destrutivo? Não. Não é destrutivo. Não é confortável, mas não é destrutivo. Então eu me adequo. Eu faço concessões. Agora, se é algo que pode sim, a longo prazo, causar uma rachadura, o que eu faço? Eu corrijo? Eu chamo para correção. Eu busco uma solução. Não é apenas apontar o erro, dizer, olha, isso está errado. Irmãos, isso dói tanto em mim, os irmãos nem imaginam. Nem imaginam o quanto dói em mim. Não é só falar assim, olha, isso está errado. Não. Você mostra o erro e você traz a solução. Agora, se é algo extremamente danoso ao casamento, destrutivo, que vai te afastar não somente do seu cônjuge, do meu cônjuge, mas principalmente de Deus, o que é que eu faço? Eu deleto. Eu vou excluir. Eu vou retirar. Eu vou lançar fora. Porque nós não podemos brincar. O casamento, o relacionamento, ele é algo tão importante que quando a nossa casa não está bem, nada vai bem. De outro modo, quando tudo lá fora está caindo, tem problema no trabalho, tem problema na faculdade, mas se você entra dentro de casa e o seu relacionamento está no prumo, é uma paz, uma tranquilidade. A impressão que dá é que quando você põe o pé para dentro e fecha a porta, não tem mundo lá fora. É seguro, é aconchegante, é confortável. Você tem desejo de voltar. Gente, o tempo está demorando para passar, né? Gente, chega o Natal e não dá 6 horas, o horário de voltar para casa. Então, se algo pode te tirar deste sentimento, desse ambiente, nós deletamos. Celebre o que é bom. Eu identifiquei algo no que nós somos bons. Muito bem, assistimos aí essa primeira parte desta palavra com a evangelista Elidiane Grace. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu vou deixar aqui, como prometido, na descrição do vídeo, o link para poder baixar esse PDF. Então, adquira, é gratuito e você vai ser muito abençoado. Caso você queira também ter um material a mais, eu vou deixar na descrição aqui também um e-book que eu lancei recentemente pela Hotmart. Está custando R$19,90. Você entra aqui, clica e a Hotmart vai te liberar o PDF. Se essa palavra te abençoou, dê o seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e que Deus possa te abençoar ricamente. Um forte abraço, fique com Deus. Não perca o conteúdo, eu vou estar disponibilizando as outras palestras aqui no canal. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.